Vocês lembram, né? Que eu larguei o aço nessa comemoração do Lucas Lima depois do 1-1 contra o Vasco em plena Ilha do Retiro. Não foi o 2-0 na ilha aos 40 do segundo tempo, não foi o gol da vitória aos 45 do segundo tempo, não. Foi um gol de empate naquele momento aos 25 minutos do primeiro tempo, gente. Aí ele tira a camisa e mete um I belong to Jesus. Toma aí o cartão amarelo, infantil e irresponsável. Aí beleza, quer que eu piore a estatística? Lucas Lima é o jogador que mais tomou cartão amarelo na Série A em 2025. Por irresponsabilidade. Detalhe, é porque não está atualizada essa arte. Essa arte, a publicação foi feita 3 dias atrás, 2 dias atrás. O Sport jogou domingo contra o Bragantino. Atualiza aí. Já são 9 cartões amarelos de Lucas Lima na Série A. Em 19 partidas. A cada 2 jogos, basicamente, ele tá tomando cartão amarelo. É uma vergonha, gente. Isso é uma irresponsabilidade praticamente. Ah, veja só. Pois bem, vamos lá. Ah, ele largou, o Sport já assistiu. Não, cara, não é assim não. Próximo jogo contra o Corinthians, ele não vai jogar na Ilha do Retiro. E o torcedor que vai comprar o ingresso, vai pagar o ingresso, vai levar a mãe, o pai, a esposa, a namorada. Vai gastar 100, 200 reais o tempo, a sua energia para assistir o jogo. Lucas Lima não vai estar. Lucas Lima não jogando, ou é Johan, ou é Atêncio, ou é Mateuzinho de meia. Naturalmente, a capacidade do Sport de melhorar no segundo tempo, ou de entrar com o time titular hipotético ideal, vai diminuir. Ah, então o Lucas Lima não faz um bom ano. Verdade, concordo. Mas ainda assim, é melhor tê-lo no jogo contra o Corinthians de titular do que não ter essa opção e aí ter que colocar um Mateuzinho de meia e aí no banco tu vai ter Johan ou Atêncio que não estão jogando nada a temporada inteira. E aí, o tal negócio. Pô, se eu vou pra Ilha do Retiro, eu quero ver meu time vencer. Ah, tá rebaixado, já caiu, beleza, já caímos. Todo mundo já sabe que o Sport já caiu. Mas eu quero ver o meu time vencer contra o Corinthians na ilha. Se eu tô pagando ingresso, é porque eu quero ver meu time vencer. Eu não sou idiota. Não, vou pagar o ingresso, eu quero ver meu time perder e tá tudo certo. Mil maravilhas. Não, pô. Aí ele tomou um cartão amarelo agora contra o Bragantino, infantil. 3 cartões amarelos em sequência. Toma aí, suspensão contra o Corinthians. Uma vergonha. Pra mim isso é um ato de irresponsabilidade, praticamente, com um torcedor que paga ingresso, que vai pro jogo e quer ver o time vencer. E a gente tá falando aqui porque Lucas Lima é um jogador que pode nos ajudar no jogo contra o Corinthians. Poderia, né? Agora não pode mais. Por quê? Porque ele acabou de tomar mais o cartão amarelo de forma infantil. Gente, se você for parar pra analisar nessa arte, velho, Lucas Romero, primeiro volante do Cruzeiro, Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, Paulo Henrique, lateral direito do Vasco e José Martínez, volante do Corinthians. A gente tá falando de todos os jogadores que jogam do meio pra trás. É primeiro volante, lateral e zagueiro. Lucas Lima é meio atacante, que vive tomando cartões amarelos de forma infantil. Eu não consigo normalizar isso. Aí a gente agora tá tendo que normalizar uma comemoração de um gol de empate contra o Bragantino, como se fosse um título. A gente segue na lanterna com 11 pontos. E agora tem que normalizar e achar que tá tudo lindo, maravilhoso e passar pano pra Lucas Lima. Não. Eu não tô falando que ele tem que sair do esporte, suma do esporte, eu não tô falando isso. Só estou falando que os cartões que ele tomou foi de uma irresponsabilidade bizarra. Sabe pra que você viu essa foto que ele tirou? Pro perfil dele no Instagram. Se vocês entrarem lá, o perfil dele, a foto do Instagram é justamente essa. I belong to Jesus. Aí tirou a camisa e tá lá. Foi pra isso que serviu a comemoração do Lucas Lima e pra ele ficar de fora de jogos. Que eu falei que isso ia acontecer. Mas enfim, vai ter gente ainda passando pano, achando que tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, você tá cobrando demais. Realmente, o Sport tá na lanterna com 11 pontos, não tem um pingo de dignidade, um pingo de decência. Eu sou humilhado, a gente é a chacota em 2025, mas eu tô cobrando demais. A gente não ganha um jogo na ilha já tem 6 meses. Mas eu tô cobrando demais. A gente tem uma vitória nos últimos 6 meses, que é contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Mas eu tô cobrando muito. Meu Deus, que absurdo, tantas cobranças. Tá de brincadeira com a minha cara, né, meu irmão? Tá de brincadeira. E aí vamos agora entrar no debate do rebaixamento. O Sport, nesse momento, tem 96% de chance de cair para a Série B. O site da UFMG, os matemáticos da UFMG, normalmente eles trazem uma análise bem equilibrada. Eles não são muito radicais, exagerando os números para cima ou para baixo. Porque a gente sabe que tem outros sites que exageram muito, né? Tipo, quando você acha que o time tem 80, eles colocam 90, 95.
ou para mais ou para menos, enfim. Então assim, a UFMG é sempre um site, eu gosto pelo menos de me basear muito, porque ele traz muito equilíbrio, ele não é muito radical no percentual de rebaixamento ou não. E aí vamos lá, Sport com 96% é o famoso só na base do milagre, do impossível, do imponderável. E se o sarrafo do Z4 descer muito, se o 16º pontuar muito pouco daqui para o final, a projeção hoje do 16º, vou até trazer aqui em tela para vocês, pelo aproveitamento atual do Santos, é de 40 pontos. 40 pontos, o Sport precisaria fazer 41. Ou seja, o Sport precisaria de 10 vitórias, né, para chegar em 41. Mas 41 não é suficiente para o Sport permanecer. Ou melhor, o Sport não tem capacidade de fazer 41 pontos daqui para o final da Série A. Para o Sport permanecer, se tivesse como fazer 25 para permanecer, talvez o Sport chegaria lá. Talvez, 41. Esquece que infelizmente não vai dar mais, tá, gente? A gente comemora o empate como se fosse um título. Imagina a chegar a 41 pontos. Aí para tudo, é carreata, um ano de férias, todo mundo ali vai para Ibiza, Paris, Marte. Não vai acontecer isso. Então, assim, pelo aproveitamento, 41 pontos, quem tá dentro do Z4 tem que fazer para permanecer na Série A, pelo aproveitamento atual. E eu acho que se você fizer 42, 43, você escapa. O Sport não vai fazer isso. Aí vem o Fortaleza em segundo, com 74% de chance para ser rebaixado. Rodada passada tinha 86 por volta disso. Venceu e aí aumentou a probabilidade de permanecer e diminuiu a probabilidade de cair. E aí o Fortaleza ele teria que fazer, mais uma vez, olhando para a projeção do 16º hoje, que é a do Santos, teria que fazer 41 pontos, já que o Santos chegaria a 40. E aí você olha a tabela do Fortaleza, você não consegue projetar o Fortaleza chegando a 41 pontos. Porque aí o Fortaleza ele teria que fazer 23 pontos daqui para o final. Vamos lá, empata. Você é otimista com o Fortaleza mais uma vez, tá? Empata com o Palmeiras, ganha do Sport, empata com o São Paulo. Faz 5 pontos nos próximos 3 jogos. Vamos botar um empate contra o Juventude. Você é otimista aqui, tá? Nos próximos 12 pontos que o Fortaleza vai disputar, o Fortaleza vai fazer 8 pontos. 2 vitórias e 2 empates. Beleza, 8 pontos. Ganha do Vasco, 11. Veja só, eu tô jogando muito pra cima, tá? Perde do Cruzeiro, perde do Flamengo. Beleza. Santos empata, 12. Empata no Clássico Rei, 13. Ganha do Grêmio, 16. Empata com o Bahia, 17. Ganha do Atlético Mineiro, 20. Sei lá, empata com o Bragantino, 21. Empata com o Corinthians, 22. E perde do Botafogo. Tipo assim, eu acabei de fazer uma projeção otimista pro Fortaleza. E o Fortaleza, o teto pra mim é 39,40. Sim, no máximo pra mim Fortaleza dando tudo certo a partir de agora, deu tudo certo. Os astros se alinharam, os planetas, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno, Plutão, Júpiter, Thor, todo mundo. O Fortaleza chega a 40 pontos. 39-40. Vai, vamos ser otimistas, 41. Ainda assim deve ser insuficiente para permanecer na Série A. Então assim, é muito difícil a situação do Fortaleza. É a luta contra o impossível. Para mim, já foi. Fortaleza deve cair para a Série B. Tem que começar a fazer ponte que ninguém projeta. Tipo, ganhar do Palmeiras, ganhar do Flamengo. Aí, se você conseguir essa façanha aí, parabéns. Eu acho pouco provável. E confirmar o favoritismo contra o Sport, contra o Vasco no Castelão. Ganhar um Clássico Rei que não ganhou até agora na temporada. Ganhar um jogo fora que não ganha 6, 7 meses. 6, 7 meses não. Há mais de 7 meses que não sabe o que é ganhar um jogo fora de casa. Então, vai ter que começar a conquistar pontos que ninguém projeta. Para talvez permanecer na Série A, tá? Por isso que eu falo para vocês. Para mim, o Sport Fortaleza já foi. O Juventude também deve ir para a Série B. O Juventude tem 50,8% de chance para cair. E o Vitória praticamente com a mesma probabilidade, 50,4%. Bem acima do Santos, que tem 34,2%. O Vasco, 33,1%. O Grêmio, 15,7%. Atlético, 11,3%. Ceará, 10,5%. Inter, 10,2%. Corinthians, 5,0%. Fluminense, 4,4%. E aí, vamos lá. Abre o olho Vasco. Olha a sequência do Vasco nos próximos 4 jogos. Flamengo, trolha. Bahia, tá no G6. Dificílimo. Cruzeiro, vice-líder da competição. Palmeiras, vice-líder pelo aproveitamento. Pela pontuação é o Cruzeiro, mas pelo aproveitamento é o Palmeiras, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao próprio Cruzeiro. Então, o Vasco vai pegar o líder e 2 vezes o vice-líder.
o Cruzeiro e o Palmeiras nos próximos 4 jogos. E ainda pega o Bahia que tá no G5. Então, os próximos 4 confrontos do Vasco, ele vai ter que somar, pelo menos dando tudo errado, 3 pontos. Porque se ele somar 1, 2 pontos, ele tem riscos enormes de cair para a Série B. Porque, vamos lá, depois tem um pouquinho de alívio, né? Vitória e Fortaleza, vamos jogar 4 pontos nesses 2 jogos? Beleza. Aí vamos colocar aqui, eu tô sempre projetando para o lado otimista, tá, gente? Para cada um dos times. Eu não tô sendo pessimista, não. Tô sempre tentando jogar o otimismo para a projeção de todo mundo. Aí, beleza. Nesses 4 jogos aqui, Bragantino, Fluminense, Vitória, Fortaleza, vamos colocar na média de 7 pontos que o Vasco conquiste. Beleza. Depois pega o São Paulo e Botafogo. Vamos botar mais 2 aqui. 9. Ganha do Juventude. 12. Empata com o Grêmio. 13. Perde do Bahia. Empata com o Inter. 14. O Mirassol não vai ganhar. Mas vamos botar empate. 15. Vamos botar empate contra o Galo. 16 na média. Eu botei 16 pontos pro Vasco. Vamos botar 18. Ganha do Mirassol. 18. Beleza. O Vasco hoje, vamos até aqui trazer em tela a tabela de classificação, tem 23 pontos. Com 18, 41. Onde é que eu quero chegar com isso? É bom somar 3 pontos lá, viu? Nessa sequência infernal que o Vasco vai ter. Se não somar 3 pontos ou mais aqui nessa sequência dos próximos 4 jogos, corre sério risco de ser rebaixado também. É o corredor polonês. É o jogo que coloca o teu treinador na rua. É o jogo que te coloca dentro da zona. É o jogo que te coloca desespero, ansiedade e agonia. Meu amigo, não é mole não. Então assim, abre o olho o Vasco também. Dito isso, para sorte do Vasco, para quem está fora da zona do rebaixamento, o sarrafo é muito baixo. O Vitória, pelo aproveitamento atual, chegaria a 36 pontos. E aí você precisaria só fazer 37 para permanecer. Então o Vasco permaneceria na Série A, mesmo fazendo 15, 16 pontos daqui para o final. Porque o arrego sarrafo de quem tá na zona é muito baixo. O Vitória deve chegar a 36 pontos, se continuar com esse aproveitamento. Mas tu olha pra sequência do Vitória e tu vê jogos muito palpáveis do Vitória pontuar bem no Barradão. Fluminense é um desses, Fluminense talvez mistão. Ceará também é um confronto interessante pro Vitória pontuar bem. Aí você tem o jogo contra o Inter, que o Vitória é pai do Internacional. Tem o jogo contra o Mirassol. Tem um São Paulo talvez desmobilizado. Então você olha para 5 jogos do Vitória ali no Barradão que você fala, porra, se o Vitória ganhar esses 5 jogos no Barradão, já vai a 38. Não tô falando que isso vai acontecer, tá? Eu tô falando que é uma possibilidade. Que não é impossível isso acontecer. O Vitória já vai a 38. Só nessa brincadeirinha aí. Vamos botar 4 vitórias no Barradão. Fluminense, Ceará, Inter e São Paulo. 4 vezes 3, 12. 12 mais 22, 34. Só dentro de casa, eu nem coloquei empate no bololô, o Vitória já deve chegar a 34. Então, esse sarrafo dos 36, 37 para escapar, eu acho que vai subir naturalmente para uns 40 pelo menos, tá? Acho difícil permanecer em 37. A não ser que de fato o Vitória comece a despencar na tabela, comece a jogar pior do que tá jogando, o time é horroroso, a gente já sabe disso, o elenco, né? Rodrigo Chagas não é treinador, é um interino. Então, se o Vitória despencar, aí beleza, o sarrafo pode descer ainda mais, mas de qualquer forma, eu ainda acho que esse sarrafo aqui deve ser de uns 40, tá? Faz 41, 42 pelo menos, viu, irmão? Se tu fizer abaixo disso, tu tem chances altíssimas de cair pra Série B. Bom, o Juju é aquele negócio, né? Eu nem vou projetar muito Juventude aqui não, nesse momento, mas deve cair, né, cara? Também um elenco limitadíssimo que tem. Não acho que o Juventude deve ficar na Série A, não. Aí, vamos lá. Deixa eu até colocar aqui, subir um pouquinho mais. O Ceará, né? O Ceará tem 10.5. A gente tá focando aqui nos times que a gente mais acompanha o canal, tá, gente? O Ceará, deixa eu até pegar aqui a tabela do Ceará. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não. Não, no Ceará não tem disso não. O Ceará ele pega o Bahia, próximo jogo no Castelão. São Paulo fora, Vitória fora. Vai para 3 jogos agora, 2 fora e um em casa. Um em casa contra o Bahia que é G5. Então assim, a tendência é que o Ceará sofra muito nessa reta final do segundo turno. Empata contra o Bahia, perde do São Paulo, vou até ser otimista com o Ceará, empata com o Vitória, aí, sei lá, ganha do Santos, 5 pontos nos próximos 4 jogos, sendo até bem realista, barra um pouco otimista com o Ceará. Vou botar um empate contra o Sport, 6, empata com o Botafogo, 7, perde do Atlético Mineiro, ganha do Fluminense, 10, empata com o Fortaleza no Clássico Rei, 11.
Perde do Corinthians, empata com o Inter, 12. Ou vamos botar ganha do Inter, né, pra ser um pouco mais coerente. Aí seria 13. Não, 14 na verdade. Perde do Mirassol, perde do Cruzeiro, perde do Flamengo, perde do Palmeiras. O Palmeiras não deve poupar peças não, né? Então assim, vamos botar mais 2 pontos aí. Assim, 15, 16 pontos que o Ceará deve fazer daqui pro final da Série A. A não ser que o Ceará surpreenda muito, né? Mas muitos confrontos diretos longe do Castelão que o Ceará costuma não vencer. Então assim, a tendência é que o Ceará chegue ali aos seus 42, 41. Não tô falando que isso vai acontecer, tá? Tô colocando pela projeção. Pela nível de dificuldade dos adversários e tal, tentando projetar rápido aqui. O Ceará deve correr riscos de cair até as últimas rodadas. Ficarei surpreso se o Ceará fizer mais do que 45 pontos. Ficarei espantado, tá? Sim, ficarei bem espantado. Mas é o tal negócio. Não descarto o Ceará cair, não descarto. Mas pela limitação do grupo, pela sequência, pererê, parará. Abre o olho o Ceará. Abre o olho o Ceará. A sorte do Ceará, entre aspas, é porque a galera do Z4 é muito ruim. Não faz muita ferida. E aí o Ceará ele tá tranquilo e estável. Mas se o negocinho acochar, o Ceará ele pode cair pra Série B. Abre o olho o Ceará. Não tô falando que vai cair, tô falando que tem a possibilidade. E muitos tiram sarro da minha cara quando eu falo isso aqui no canal. Já venho alertando já tem 3, 4 meses. Depois não venham me dar razão no final da Série A, viu? Só digo isso. Bom, esse percentual aqui pro Ceará, eu colocaria uns 5% a mais, pelo menos. Colocaria para uns 15, 20%. A sequência do Ceará é muito dura, cara, daqui pro final. Muito dura mesmo. Então, vamos ver no que é que vai dar isso aí, velho. Vamos ver no que é que vai dar isso aí. Ainda tá no bololô. Pra mim, Santos, Vasco, Grêmio e Ceará correm riscos de cair. Atlético Mineiro, Inter, Corinthians, Fluminense, esquece. Isso aí não vai cair nem a pau. Por tudo que eu já falei aqui em live, em vídeo, não só hoje, mas durante toda a temporada, tá? Bom, rapaziada, é isso. O pacotão geral da Série A. Tem a projeção pelo histórico geral, né? Que aí seria de 44 pontos. Cara, se o Fortaleza precisar fazer 44 pontos pra escapar, se eu já acho que não vai chegar a 40, imagina 44. E olha que eu fiz uma projeção otimista pro Fortaleza. Não vai, cara. Se for preciso fazer 44, esquece, já foi, vai cair. Juventude e Vitória, o recado é o mesmo. Agora, se ficar aqui em 40, 40, 39 e tal, se o sarrafo descer muito, aí vai que, né? Vai que com um bom milagrezinho aí, o Fortaleza ou o Vitória escape da Série B. Mas o Z4, por enquanto, ele continua, pra mim, bem com cara de Z4, tá? Os que estão lá devem continuar lá. Bom, valeu, rapaziada. Tamo junto. Estamos de volta mais tarde em vídeo aqui no canal. Abraço.